Lillard. This is for the win. Fala, ouvintes do For The Win, tudo bom com vocês? Eu sou o Vitor Buratini e estou hoje aqui apresentando mais um podcast sobre essa fase de grupos aí da Copa do Mundo de basquete. Hoje nós iremos falar do grupo D e estou aqui hoje com Pedro Henrique Kist. Fala galera, muito bom participar aqui do podcast do For The Win sobre a Copa do Mundo. Eu acho que vai ser uma coisa muito legal de se ouvir. Um prazer estar aqui com vocês, pessoal. Estou também com o Gabriel Assis. Fala pessoal, muito legal estar aqui também para falar dessa Copa do Mundo. Faz tempo que não tem, então a expectativa é alta. Esperamos aí dar um panorama bem legal desse grupo D, que tem um dos principais candidatos ao título, que é a Sérvia, e vai ser bem bacana. E estou também aqui com um convidado mais que especial, Luiz Araújo, do blog Triple Double BR no Twitter. Fala aí, Luiz. E aí, pessoal, beleza? Valeu aí pelo convite, é um prazer falar de basquete aí com vocês, com quem está escutando a gente. E, como vocês falaram, a expectativa tá alta mesmo. Bom, é isso aí, então, bora lá. Vamos começar falando da Sérvia. A seleção da Sérvia é uma das grandes favoritas, não é mesmo, pessoal? Tem grandes nomes aí. O que vocês têm para falar deles? Olha, primeiro eu só queria lamentar a ausência do Milos Teodosic. Quem assiste NBA há mais tempo sabe, um cara que jogou nos Clippers por um tempinho, muito criativo, um cara que tinha muita carisma. Ele teve lesão no pé, então foi cortado. Eu acho que isso é uma grande falta, até porque ele é um grande nome individual, né? Mas a seleção da Sérvia é, sem dúvida, a top 2 da Copa do Mundo, atrás só dos Estados Unidos mesmo. Tem muita gente muito boa ali, um coletivo que, apesar de não ser tão desenvolvido quanto a gente esperava, o individual deve salvar mesmo, porque tem caras como o Bogdan Bogdanovic, o Nikola Jokic, que foi top 5 do MVP praticamente. Então, é uma seleção que eu espero muito poder assistir e tô bem ansioso. Sim, a Sérvia, principalmente com os Estados Unidos aí, com tantas recusas para participar desse Mundial, é um candidato fortíssimo ao título, já foi prata no Rio 2016. Tem alguns nomes que já tinham aparecido nessa Olimpíada, como o Jokic, o Bogdanovic, se eu não me engano, mas agora esses caras estão melhores ainda. O Jokic virou All-Star, um dos melhores jogadores da NBA. Então, por esse acúmulo de experiência que eles tiveram nesses anos, eles são ainda mais fortes. E olho neles, porque eles podem acabar quebrando uma hegemonia americana aí. Eu acho que eles são o time para quebrar essa hegemonia, né? Eu acho que vocês vão falar mais dos Estados Unidos quando fizerem o podcast dos Estados Unidos, do grupo dos Estados Unidos mesmo e tal. Vão analisar o quanto esse time pode sofrer com menos gente de tanta expressão indo para o Mundial e tudo mais. Mas essa Sérvia foi o time que chegou mais perto dos Estados Unidos nessas últimas grandes competições internacionais. E a Sérvia também, mais ou menos, como acontece, sei lá, com a França, né? A Sérvia, isso acontece com uma intensidade até mais forte. Tem um grupo de selecionáveis, né? De jogadores capazes de jogar e defender a seleção nacional num nível muito alto. É um grupo muito grande de jogadores desse tipo, porque, sei lá, se for pegar a lista dos convocados agora, já contando com a ausência do Teodosic, que foi o grande jogador no Mundial de 2014, na Olimpíada de 2016, foi o cara que comandou esse time. Caras que também foram muito úteis, sei lá, o Kalinic tá fora também. O Avramovic foi muito importante na campanha que deu essa vaga para a Sérvia e também não foi convocado agora, não passou do corte. Tem muita gente boa nessa seleção, tem muito talento, muito cara versátil, que pode fazer várias coisas diferentes em quadra. É um time que, por mais que o Teodosic se destacava do ponto de vista individual, não é um time dependente do Teodosic. Acho que isso é muito importante. É um time que dá para viver muito bem sem o Teodosic. Você quer saber, é um time até que explorou muito pouco o Jokic nessas últimas vezes que teve o pivô dos Nuggets à disposição. Talvez pode aumentar um pouquinho mais essa carga aí. É o time mais forte que talvez fora dos Estados Unidos. Talvez dê para considerar até o
time que vai com o melhor da sua capacidade, aí, obviamente, acima dos Estados Unidos também, né? Tem que ver se é o bastante para vencer essa americana, mas assim, é um time repleto de talento, repleto de caras experientes, caras que estão acostumados a jogos grandes e difíceis. O Bogdanovic é um cara que foi para o NBA, tá numa crescente absurda e meio que dando continuidade ao que ele já fazia em solo europeu quando ele estava no Fenerbahçe. Então ele é um cara que talvez seja oficialmente listado como ala armador. Ele faz várias coisas, ele pode ser o armador, ele pode ser um cara jogando sem bola, e ele é um cara que não vai ter medo de dar o arremesso quando o jogo tiver pau a pau, numa hora delicada, e acho que isso conta muito também. Então é um time para ir muito, 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 muito longe mesmo, e sei lá, talvez até ganhar isso aí. É aqueles times que você olha antes do campeonato e fala, esse aqui a gente vai acompanhar ele bastante ainda, vai até final, quase isso, semifinal, alguma coisa assim. O Luiz falou do Bogdanovic. O Bogdanovic que fez 27 pontos contra a Lituânia no jogo passado, num amistoso passado, se não me engano. Um cara que tá muito bem pela seleção. Ele teve uma temporada um pouco inconsistente lá nos Kings e tal, mas às vezes assim, um cara que eu espero muito, porque ele é versátil, um cara que pode jogar como ala, eu imagino que ele joga como ala, porque tem o Marco Guduric ali, mas tem uma função excepcional ali, além do, claro, Nikola Jokic. Eu acredito que o Bogdanovic deve ser um cara que vai ter 20 pontos de média aí, se der tempo de jogo nele, e vai ter muito jogo passando na mão dele. O PH falou do Guduric, sempre bom lembrar que ele teve nessa temporada jogando no Fenerbahçe 47% de aproveitamento na bola de 3. E ele é 2 também, ele é shooting guard, então essa mudança do Bogdanovic como ala pode fazer sentido mesmo. E o que esperar de Nikola Jokic nesse Mundial, Luiz? Bom, cara, eu acho que, assim, como eu falei um pouquinho antes, é a hora de explorar um pouco mais ele como a grande figura, ofensiva, o grande cara que vai fazer as coisas acontecerem, que é uma coisa que aconteceu pouco, né, nessas últimas grandes competições da Sérvia. Ainda mais na ausência do Teodosic, acho que ele vai ser o grande facilitador. Não acho que vai ser mais ou menos igual na NBA, não. Acho difícil acontecer aquele negócio dele levar a bola como se fosse formador mesmo e tal. Não, acho que vai ser um cara que vai ser mais envolvido durante as ações ofensivas e pegar a bola ali mais ou menos na cabeça do garrafão e talvez encontrar gente cortando. Isso ele deu muito na cara, que é um dos melhores do mundo fazendo isso. Ele é muito bom também quando bota na cabeça que precisa decidir a jogada. Ele faz isso até muito pouco, né? Ele faz tanta questão de passar a bola que às vezes ele até deixa de forçar um pouco mais os arremessos, e ele é bom nisso. É um cara que até precisava fazer isso mais, né? Então eu espero nesse Mundial um pouquinho mais do Jokic protagonista, coisa que a gente ainda não viu muito nessa Sérvia, e acho que vai ser o cara para... Não sei se vai ser o cestinha do time, ou o cara que vai necessariamente ter mais vezes a bola nas mãos. Não acho nada disso. Eu acho que vai ser só um cara que mais vezes vai participar mais vezes do ataque, mais do que vinha acontecendo, sei lá, no último Mundial, na última Olimpíada. É a hora de depositar um pouco mais de esperanças e de ações ofensivas em cima dele. E o Milos Teodosic, o que a ausência dele pode representar? Eu comecei falando do Teodosic. É um cara que ele jogou poucos jogos até na NBA, teve uma carreira muito duradoura ali, até por lesões e tal, mas é um cara extremamente criativo, um daqueles caras que se você olha e pensa, putz, como é que esse cara conseguiu um passe daquele, como ele conseguiu uma jogada dessa? E numa seleção que tem tantos talentos individuais como essa, eu acho que o Teodosic era tudo que precisava ali para agregar. O Micic, que deve ser o armador, talvez titular, talvez não, mas eu espero que ele seja titular. É um cara que consegue também, é um cara que tem um bom arremesso, mas não chega aos pés do Teodosic na função de armador. Ele consegue criar bons pick and roll, sabe infiltrar, finalizar, mas eu não sei se tem tanta versatilidade quanto o Teodosic tinha. Então acho que é de se esperar que esse jogo da seleção da Sérvia seja mais baseado perto do garrafão, talvez um jogo mais com big mans, até pela própria presença do Bogdanovic, do Bjelica e do Jokic mesmo. Tem o Marjanovic, o Boban Marjanovic,
o gigante que a gente costuma brincar. E então acredito que o técnico da Sérvia deve jogar um time mais alto em quadra. Sem dúvida nenhuma, a Sérvia aí é uma das favoritas a esse título, né? Mas no grupo eles vão ter uma certa dificuldade, né? A gente tem a Itália aí, que também tem bons jogadores como Marco Bellinelli e Danilo Gallinari. O que esperar dela, Assis? Bom, a Itália, segunda força do grupo, tá em 13º no FIBA World Rank. Eles podem chegar longe assim, fazer um trabalho bem interessante. Eles têm, como o nosso PH vou deixar para ele hypar o cara, eles têm o Amedeo Della Valle, isso, Amedeo Della Valle, o cara que foi talvez o melhor jogador deles nessas eliminatórias, junto com o Aldo Abbas, e esses dois foram importantes nas eliminatórias. Eles perderam o Nicolo Melli, que acabou de chegar nos Pelicans. O Nicolo Melli tá com uma lesão, não vai conseguir jogar. Ainda assim, é a segunda força do grupo. Tem o Bellinelli, tem também o Luigi Datome, tem o Gallinari principalmente, talvez a maior força ofensiva desse time. Eles são um conjunto bem interessante, tem bastante chute de três, uns caras versáteis assim, que fazem bastante coisa. E o meu destaque pessoal seria pro Aldo Abbas mesmo. Ele é um cara que se mostrou muito atlético, tem muita qualidade com a bola na mão, quando ele acelera, muito difícil de pegar. Então, esse meu destaque vai para ele, numa Itália que pode fazer um bom papel e é a segunda força desse grupo. Fala aí, Luiz, e da Itália, o que você espera nesse grupo? Cara, a Itália, talvez, mais ou menos o que a gente falou da Alemanha lá no outro podcast nosso, né, da Alemanha, da França e tal, mas é um time que está se colocando em posição de mostrar que que pode ser também considerado uma potência europeia. Ainda não é. Os resultados em grandes competições ainda não bancam isso. Precisa um pouquinho mais precisa acontecer mais coisas ali para a gente chegar nesse e decretar isso aí. Mas é um time que está em boa condição de brigar por isso. Eu acho que o Mundial da Itália é esse. Vamos nos colocar entre as potências, vamos mostrar que a gente pode isso. E acho que a condição agora é perfeita, porque eles têm alguns ou quase todos os seus principais jogadores, muita gente que eles queriam reunir, fazia muito tempo, e agora, enfim, reuniram. Então, ter a questão de existir essa reunião de Marco Bellinelli, o Danilo Gallinari, o Alessandro Gentili, o Luigi Datome, isso é importante, significa muito para a seleção italiana. Vai depender muito de como disponibilizar, usar cada uma dessas armas em quadra de uma maneira que favoreça o jogo de cada um deles. Talvez não seja um encaixe tão automático assim, mas tem uma chance muito boa de coisas boas acontecerem. Eu falei ali dos NBA, né, dos caras com alguma experiência em NBA, mas o Della Valle foi o principal cestinha desse time nas eliminatórias também. É um cara muito importante para compor esse elenco, o Amadeu Della Valle. Então, é um time que tem talento ali à disposição, como poucas vezes teve nesses anos mais recentes, em ótima condição. Eu acho que, sei lá, imaginar batendo de frente com a Sérvia é um pouco demais, sabe? Mas é um time para tomar conta dessa outra vaga para a próxima fase, desse grupo D. E aí vai depender dos cruzamentos. Do cruzamento não, porque vai cair em outra fase de grupo depois disso, mas mesmo assim é o time para se candidatar a conseguir coisas aí que o basquete italiano há anos, há décadas não consegue. O Della Valle, eu parei para estudar o cara, parei para assistir alguns lances e tal, e eu fiquei apaixonado pelo jeito que ele joga. Eu sou um grande fã da bola de três, eu acho melhor do que enterrada, com certeza muito melhor que mid-range. Então eu fiquei muito apaixonado no jeito que o Della Valle joga. E é o cara que quebrou o recorde de cesta de 3 no jogo das eliminatórias. Acertou 8 de 11. Não é muita coisa, claro, que a gente pensa aqui, sei lá, Klay Thompson acertou 11. Então não é tanta coisa assim. Mas é um cara que joga com muita fluidez, é imprevisível, tem uma movimentação sensacional. E eu aposto que vai ser o grande destaque da Itália na Copa do Mundo, além do Gallinari, né? O Gallinari que vem da melhor temporada na carreira, não teve um bom playoff,
mas é um cracaço de bola, um cara que, apesar de não ser atlético, é muito técnico, sabe arremessar, sabe finalizar perto do garrafão. Tem o Bellinelli, né, que a gente não citou, um shooter sensacional, um cara que consegue arremessar quase 40% de aproveitamento no catch and shoot, consegue infiltrar, consegue finalizar de outras formas, mid-range. Então eu acredito que a Itália pode acabar surpreendendo sim, viu? Quem sabe eles não roubam essa primeira posição da Sérvia. Quer dizer, assim, é improvável, claro, mas eu não duvido, não. E o Gallinari, hein? O cara que na última temporada fez uma grande temporada pelo Clippers. Ele deve ser o grande líder dessa equipe da Itália? Cara, eu acho que sim. Eu acho que vai ser o grande foco ali do time. Não sei se vai ser o cestinha ou sei lá, mas acho que vai ser o cara que vai fazer o ataque funcionar. As coisas vão fazer meio que... Vão percorrer muito a ação dele para os outros caras serem envolvidos. Até nessa questão de abrir a quadra ali do Della Valle, os chutes dele e tal. O Gallinari é um cara muito bom para isso. Ele não é muito atlético, mas ele sofreu muito tempo até hoje com saúde, né? Raramente estava nas suas melhores condições. Na NBA mesmo ele já sofreu muito com lesões. Essa temporada ele conseguiu se manter mais saudável, né? E aí até reflexo disso foi ter essa temporada muito boa que ele teve. Acho que vai ser até um cara jogando mais, ou talvez na posição 4, mais ali, fora do garrafão, um falso 4, né? Algum cara que ajude mais a abrir a quadra. Gosto dele nessa função. Ele não é muito rápido, não é atlético e tudo mais, mas é um cara muito técnico. Ele é muito inteligente também, ele sabe fazer o passe certo quando precisa. Às vezes ele se empolga um pouquinho e tenta alguns hero balls, mas acho que em suma assim, é um cara muito bom para se ter, dominando as ações, as atenções, né, das defesas adversárias. E acho que isso vai fazer muito bem para os outros caras também da seleção italiana. Eu acho assim, que o papel de chamar a jogada em si e tal vai ficar até mais na mão do Marco Bellinelli, ou até mesmo do Didi Dato, que fazia um pouco mais disso também. O Gallinari vai ser mais, assim, mal comparando, né? Não comparando o basquete, comparando as funções dentro do time e tal. Talvez algo que o Jokic vai ser na Sérvia, um cara para ser envolvido mais durante o ataque, e aí ter a liberdade de tomar decisão com a bola na mão. Mas óbvio que, assim, ele saudável é um cara que a Itália não tinha, e agora tem e já tá muito no lucro. Bom, e por fim, assim, de falar da Itália, a gente tem mais um jogador aí que deve ser talvez o sexto homem, que é o Alessandro Gentili, né? O cara, ele teve aí uma última temporada muito boa, né? Ele joga na Espanha. Vocês acham que ele pode contribuir muito bem vindo do banco, já que o Abdul Abbas é o titular no lugar dele? Cara, eu acho que sim. Eu acho que vai ter minutos até mais ou menos parelho ali com outros caras que talvez sejam considerados titulares. E acho que isso até é uma coisa boa da Itália. É um time que tem um elenco um pouquinho mais... não dá pra falar que é o elenco mais profundo do Mundial, mas tem um elenco confiável ali, para além das 5 peças consideradas titulares. E isso é muito bom para quem pensa em variação tática, dependendo do adversário. Rodar peças ali, ainda mais nessa primeira fase, que são jogos meio que seguidos, né? Então, eu acho que vai ter um papel muito importante, sim, e vai até finalizar alguns jogos. Bom, falamos agora das duas principais seleções, né? Itália e Sérvia, e agora vamos falar daquelas coadjuvantes. Temos a Filipinas também nesse grupo, que tem um garrafão de respeito, não é mesmo, Pedro Henrique Kist? A Filipinas é que o Gabriel até falou mais cedo que queria falar sobre um jogador aqui, o Johnny Mar Fajardo. O cara assim, pensa no Will Chamberlain lá no século passado. É o cara jogando na liga de Filipinas. É extremamente dominante, é incrível ver o cara jogar, porque ele é muito alto e os jogadores da liga são muito baixos, coisa de tipo menos de 2 metros. Então o cara joga com uma facilidade, é incrível. Ele pega rebote, finaliza ao redor do aro, consegue, sei lá, fazer put dunk, rebodunk, tudo mais. É um cara que foi 5 vezes MVP consecutivo da liga.
E claro que a liga é muito ruim, então isso leva em consideração, mas com certeza vai dar um trabalhinho também para as outras seleções. Tem também o Andrei Blat, que é muito físico, meio gordinho, acima do peso, mas movimenta bem e é inteligente também. Então acho que essa seleção da Filipinas vai ser muito baseada num jogo maior, viu? E completando, falando desse garrafão das Filipinas, o Junimar Fajardo, ele é o atual MVP das finais da Liga Filipina. Ele nem é tão alto assim para você pegar um padrão mundial para um pivô, ele tem 2,08 metros. Vendo os vídeos até é curioso, porque eu achei que esse dado dele ter 2,08 metros, eu achei até que estava errado, porque na Liga Filipina ele parece muito maior. Tamanha facilidade que ele tem para fazer o que ele quiser no garrafão. Mas ao lado dele tem o Andrei Blat, que esse sim talvez seja o cara do time. Ele passou 9 anos na NBA entre Washington Wizards e Brooklyn Nets. Chegou até na temporada 10-11 ter média de 16,8 pontos, 8 rebotes. Ele é bom defensor, dá uns bons tocos, consegue controlar bem a bola, tem chute de 3 confiável. Ele tem uma estatística que, apesar dele ser um homem grande, ele não é só um bloqueador, ele tem uma média boa nessa temporada. Jogando na Liga Chinesa, ele teve uma média de 1,7 steals e blocks. Então ele é bem equilibrado, assim, além de 20 pontos por jogo, 11 rebotes. Claro que é um nível mais baixo, mas ele é um cara que ainda aos 32 anos, depois de já ter feito coisas na NBA, ainda demonstra um bom nível e talvez seja o cara do time mais do que o Junimar Fajardo, por mais dominante que o Junimar Fajardo seja na Liga Filipina. Vocês falaram de alguns caras que têm se destacado dentro das Filipinas, né? Que é legal a gente manter eles aqui no radar e tudo mais. Mas eu espero dessa seleção das Filipinas mais ou menos o que a gente viu no Mundial passado, né? Em 2014. Um grande show do Andrei Blat e vários caras em volta deles. Que nem importa muito quem seja, vai ser o time do Andrei Blat. Ele foi talvez o cara que melhor personificou esse negócio de time de um jogador só no Mundial passado. Acho que não vai fugir muito disso também. Vai ser o cara que vai dominar arremessos. Enfim, vai ser um jogo muito voltado para ele. Sinceramente, talvez tenha que ser esse o caminho mesmo. Ele correspondeu bem nessa função no Mundial passado. As Filipinas não foram longe. Tiveram 4 derrotas em 5 jogos no grupo B naquela ocasião, mas conseguiu fazer uns bons jogos. As Filipinas teve derrota para a Croácia na prorrogação, teve derrota para a Argentina, né, que a Argentina acabou caindo para o Brasil na fase seguinte, mas é a Argentina e tal, que a gente conhece bem, uma derrota de 4 pontos só também. E teve uma outra derrota para Porto Rico, também por 4 pontos. Então, dessas 4 derrotas, a gente viu ali pelo menos 3 jogos muito parelhos, né? Então, talvez a gente pode esperar das Filipinas aí fazer alguns outros jogos bons nesse grupo também, mas eu acho que vai ser o time de novo do Andrei Blat, e acho muito difícil imaginar que repita, né, esse negócio de fazer jogos duros, como fez contra a Croácia, por exemplo, e contra a Argentina. Acho que dessa vez não vai fazer um jogo duro contra a Sérvia e também não vai fazer um jogo duro contra a Itália. Vai ser aquele negócio de enfrentar a Angola para ver se quem do grupo consegue ao menos uma vitória. É um time muito baixo também, a média de altura é 1,94, isso com certeza vai fazer eles sofrerem um pouco aí. E tanto é que a única grande opção, além desses dois caras, é o Jason Castro, né, que é armador, foi o melhor jogador da Copa do Comissário, porque a temporada do basquete filipino é dividida em três tipos, né? Daí são, sei lá, não sei os nomes de cor, mas uma delas da metade é a Copa do Comissário, e ele foi o melhor jogador de lá. Foi um cara que é consistente, consegue os 15 pontos por jogo, mas não é muito difícil traduzir isso também num nível bem mais alto que a Copa do Mundo, né? Que você enfrenta jogadores de por exemplo, Euroleague e NBA, então é bem mais difícil você reproduzir isso. Mas eu acho que vai ser a última grande opção, sem ser esses caras mais aleatórios que a gente encontra ao redor do mundo mesmo, ou dentro da própria Liga Filipina. Isso aí, sem dúvida nenhuma, Andrei Blat deve ser o grande astro dessa equipe, né? Um cara que conseguiu ficar tanto tempo na NBA
que é a melhor liga de basquete do mundo, ele merece, assim, ter uma atenção especial, por mais que a equipe não seja muito forte. Mas também tem um outro lá, um que o Assis vai falar, acho, Stanley Pringle. O que você acha do Pringle, Assis? O Stanley Pringle, ele teve uma média muito boa de 21 pontos por jogo nessas eliminatórias. Ele já tem 32 anos, ele tem até alguns arremessos assim em momentos de definição das partidas, uma veia um pouco clutch, ele é bom, muito bom batendo para dentro, ele gosta bastante de invadir o garrafão para fazer as bandejas. Ele joga na Austrália, um nível mais elevado assim em comparação às Filipinas. Ele é um desses caras que podem ser bons coadjuvantes nesse Andrei Blatt Basquetebol Clube. Grande Andrei Blatt. Bom, depois da gente analisar a equipe das Filipinas, vamos para a última equipe do grupo e, consequentemente, já deve ser a mais fraca, né? Que é a equipe de Angola, uma equipe já mais velha, média de idade de 31 anos, e que não tem quase nenhum destaque, não é mesmo, Pedro Henrique Kish? Tem alguns, mas não é, né, não, nada grande demais, não. Você tem, por exemplo, o Yannick Moreira, que é um pivô, um cara que talvez seja o melhor jogador. Ele teve uma temporada bem consistente, começou bem e terminou mal, teve alguns problemas extra-quadra também que foram resolvidos, questão de minuto de jogo e tal. Em boa fase, ele é um cara que consegue fazer bons rebotes, que consegue pontuar até em mid-range, ter um bom arremesso nessa região, só que eu acho que ele precisa ser mais atlético, precisa ser um pouco mais esperto, tanto na defesa quanto no ataque em relação ao atleticismo dele. Eu assisti alguns jogos dele e ele me lembra muito o Bruno Caboclo jogando, tipo, com guardadas as devidas proporções, claro, porque o Bruno Caboclo também é ala pivô e tal, mas ele me lembra muito o estilo de jogo do Bruno Caboclo, que consegue arremessar um pouco também do perímetro, tem um pouco de facilidade ao redor do aro, então eu espero mais ou menos essa comparação. E você, Luiz, o que tem para falar aí da seleção de Angola? É uma seleção também que não tem conseguido muita coisa relevante nos últimos anos no basquete internacional. Na última participação também no Mundial, ficou no 17º lugar. Ele ganhou 2 jogos no ali também. Uma das vitórias foi contra a Austrália, num jogo de muita controvérsia, que a Austrália teria entregado, ou pelo menos feito muita força para perder aquele jogo, porque com aquela derrota fugiria do caminho dos Estados Unidos e tal, até deixaria esse confronto com os americanos, pelo menos, mais para frente. Então, foi um jogo muito estranho mesmo, eu lembro daquele jogo, mas, assim, para a gente tirar um pouco desse peso da vitória sobre a Austrália também. Então foi uma vitória sobre a Coreia do Sul, que não quer dizer absolutamente nada. Isso 5 anos atrás, claro, muita coisa mudou, mas é um time ainda que tem alguns remanescentes dessas últimas competições mais recentes aí. O grande nome é mesmo Yannick Moreira. É um cara que, ele não é nem um grande astro, mas ele tem um nível internacional ok, assim, um cara nível legal para jogar contra adversários de outras nacionalidades. É um cara que já rodou a Europa, já jogou pelo Raptors na D-League, já meio que bateu também em alguns times em ligas de verão. Ele no Mundial de 2014 tem um jogo de 38 rebotes e 38 pontos e 15 rebotes, né? Então ele é um cara que sabe usar um pouco desse tamanho dele aí. Ele é um cara que vai ser curioso até para ver ele contra o Andrei Blatt, como é que vai ser um contra o outro dentro de quadra. Talvez seja um confronto individual bacana de se ver. Mas Angola é isso aí. Acho que é um time que conseguindo uma vitória já vai ter cumprido seu papel ali nesse Mundial. Provável demais pensar em algo além disso, em oferecer alguma resistência aos europeus. Para mim não passa muito disso também, não. E você, Assis, tem outro nome aí dessa seleção, além do Moreira, para destacar pra gente? A gente tem o Carlos Moraes, que é o armador desse time. Ele, junto com o Moreira e com o Red Moore, são os 3 que comandam essa equipe da Angola, liderando eficiência e pontuação. E rebotes, apesar de ser amador, ele é o 3º melhor reboteiro do time nas eliminatórias, o melhor assistente. O Carlos Moraes, ele é um jogador interessante, ele é um jogador bem rápido, ele tem 1,91, uma altura boa, já tem 33 anos, então é uma experiência
legal para segurar um torneio desse porte. Ele fez 15 pontos por jogo no Mensana 1871 Siena, que é da segunda divisão da Itália. Também demonstra junto com o Moreira um nível de enfrentamento um pouquinho maior do que talvez se ele jogasse numa liga nacional da Angola, o Yannick Moreira no nível mais alto ainda, jogando no Virtus Bolonha. O Carlos Moraes talvez seja o segundo grande destaque desse time, comandando as ações, tendo muita bola na mão, um jogador, como eu já falei, bem rápido. É outro cara que a gente pode destacar e ficar de olho aí para, quem sabe, ter um momento assim de glória, tendo uma atuação legal num jogo de Mundial, que talvez seja um momento único na carreira dele. Vale lembrar que o Carlos Moreira também assinou com o Toronto Raptors, né? O Yannick Moreira, se não me engano, ele chegou a jogar alguns jogos na D-League. O Carlos Moraes não, ele assinou o contrato em julho, foi dispensado em outubro e não pisou em quadra nem nada, mas são dois caras que não são de tudo desconhecidos na NBA. O duelo entre Andrei Blatt e Yannick Moreira poderá ser um dos alternativos mais legais dessa Copa do Mundo? Eu acho que, assim, naquela esteira de jogos do jogo Jordânia e República Dominicana do Grupo G, talvez, quem conseguir parar para ver Angola e Filipinas, primeiro que vai estar muito de parabéns, e segundo que, beleza, se parar para ver isso, deve ser uma coisa legal de, assim, eu não sei nem quem vai transmitir esse jogo especial, mas, sei lá, se conseguir parar para ver esse jogo, acho que esse é um atrativo que talvez sustente a atenção nesse jogo. É o único, no caso, né? Talvez. Isso aí, fica a recomendação para caso você esteja aí à toa com o tempo, veja o duelo entre Yannick Moreira e Andrei Blatt, que promete ser sensacional. Bom, agora eu vou falar aí com cada um. Pedir o panorama geral de cada um aí. Kist, qual é o seu panorama geral sobre o grupo? Eu acho que vai ser um grupo muito divertido, principalmente entre Sérvia e Itália. Eu vejo uma possibilidade, assim, remota, mas não impossível de acontecer, da Itália superar a Sérvia, pelo menos no confronto geral. Por causa do que eu falei agora há pouco, tem jogadores muito eficientes do perímetro. Tem o Della Valle, que é um cara muito bom arremessador. Então, eu acho bem possível disso acontecer caso a Sérvia não jogue no seu nível mais esperado. Porque se colocar no papel, não tem nem comparação. Você tem o top 5 MVP da liga, da NBA. Então, com o Nikola Jokic no seu melhor nível, com os outros jogadores atuando bem, com o sistema coletivo no top, não tem nem briga, não. A Sérvia vai passar em primeiro e a Itália em segundo. Assis, você agora. Bom, é um grupo meio de cartas marcadas, com dois times superiores aos outros dois, que muito dificilmente não serão os classificados para a fase seguinte, Sérvia e Itália. Sérvia, candidatíssima ao título, talvez realmente seja fique em primeiro lugar no grupo e tenha essa primeira fase mais protocolar, assim, para ir jogando e pegando o ritmo e encaixando, vendo o que funciona mais, o que funciona menos, e aquecendo para chegar em fases mais avançadas no melhor nível. Tem a Itália com vários nomes interessantes também, que pode apresentar um nível bem legal e chegar mais longe do que tem feito nos últimos anos. E tem aquele confronto aleatório super divertido de mundiais que enfrenta, que só no Mundial mesmo, acontecendo a cada 4, 5 anos para Angola e Filipinas se enfrentarem, que são times bem mais fracos, mas com alguns atrativos individuais, como a gente já mostrou, que podem dar uma graça para esse jogo, dar uma graça para esses times, mesmo em algum caso já tem um jogo meio perdido, um Angola e Sérvia, mesmo quando tiver 30 pontos de diferença, pode ter esses destaques individuais que vão ser legais de assistir. Por fim, você, Luiz, qual é o seu panorama geral aí desse grupo? É um grupo que, salvo grande surpresa, a Sérvia vai levar ali, você acha que até sem grande dificuldade. Também o posto de segunda seleção desse grupo parece ser muito marcado ali pela Itália. Acho muito difícil fugir disso. Acho também muito difícil a Itália ameaçar a Sérvia. Pode acontecer, né? Porque é uma primeira fase de Mundial, mas acho difícil demais. E as outras duas seleções é aquele negócio.
vão aproveitar o confronto direto ali que tiver entre si para ver quem consegue, pelo menos, dizer que teve uma vitóriazinha no Mundial, e nada mais do que isso também. Até mostra um pouco do quanto está inchado esse torneio, quanto talvez outras seleções, sei lá, talvez o Brasil, possa olhar para esse tipo de grupo e falar, caramba, a gente deu muito azar no sorteio. Se bem que o Brasil, acho que, olhando para esse grupo D, talvez não dê para reclamar tanto assim de azar, porque o jogo contra a Montenegro é um jogo bem vencível. Isso eu estou falando já um assunto que já foge aqui do nosso grupo D, mas o meu panorama é esse, Sérvia, dona da chave, a Itália fazendo seu papel ali protocolar contra Angola e Filipinas, enfrentando a Sérvia para tentar, também com um termômetro, né? Para ver quantas anda e talvez que lições tirar para a fase seguinte, quando enfrentar outras grandes potências europeias, para ver se no fim da competição consegue voltar para casa, se considerando, sim, uma outra potência europeia. Eu acho que é um desafio grande para essa seleção, que talvez, mas acho que as condições para se conseguir isso nunca foram tão boas. E é isso aí, eu espero assim um grupo muito interessante, porque como a gente falou mesmo, teremos diversos nomes da NBA, né, como Marco Bellinelli, o próprio Jokic, e teremos aí esse matchup incrível entre o nosso amigo André Blatt e o Yannick Moreira, no jogo entre Filipinas e Angola. Bom, eu sou Vitor Bratini e hoje estive aqui nesse podcast sobre o grupo D da Copa do Mundo. Estive aqui com Pedro Henrique Kist. Valeu demais, pessoal. Foi bom demais participar desse projeto, porque a Copa do Mundo tá chegando e já que não tem NBA para passar nosso tempo, né? A gente vai com esse torneio internacional que promete ser muito bom. Estive também aqui com o nosso querido Gabriel Assis. Bom, pessoal, por hoje é só. Falando desse grupo que vai ser legal de assistir. E, bom, em breve tem mais aí, podcast sobre todos os grupos, podcasts históricos, cobertura completa no For The Win, vai ser muito legal. Vamos aproveitar, não só pela falta da NBA, mas porque realmente não é toda hora que tem esses torneios e sempre é muito bom de ver. Até mais, até a próxima. Obrigado, Luiz, por ter aceitado, obrigado por terem chamado para fazer parte desse podcast também, PH e Buras. Até mais. E muito obrigado, né, o nosso querido Luiz do Triple Double BR. Não esqueçam de seguir eles nas redes sociais, que vale muito a pena, hein? Valeu, pessoal. Obrigado aí pelo convite. Obrigado também, galera. Não só vocês por terem confiado a mim, né, para juntar vocês aí nesse bate-papo, para tentar ilustrar um pouco mais panorama desse grupo, e fica aí também o convite ali, né, pro pessoal, até um conselho, né, digamos assim, de quem já passou por alguns outros mundiais, assim, dá uma chance, assim, assista é difícil, porque eu não sei como é que é o tempo de cada um, mas tenta consumir esse mundial, tenta curtir do jeito que der, porque vale a pena, são memórias que ficam por muitos anos, você vai lembrar disso muito, muito tempo, é bacana sim. E é isso. Valeu, pessoal. E eu fui o Vitor Bratini que participei por aqui. Muito obrigado a todos por ouvirem nós. E aí vai ter na nossa página, no nosso Instagram, vamos ter a cobertura completa dessa Copa do Mundo de Basquete da FIBA, que promete será demais. Muito obrigado a todos e até a próxima.